Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs de caminhada, muita paz a todos. É o que nós vos desejamos. Mas nesta oportunidade, um novo reencontro, e a oportunidade de hoje nos traz aquela segunda parte daquilo que tratávamos, na semana passada, com o tema Nos Bastidores de uma Emergência. É claro que nesta oportunidade nós não estamos aqui para falar dos bastidores de uma emergência hospitalar, Não é sobre isso que nós estamos tratando aqui. É de uma emergência sim, mas é de uma emergência planetária. E por que nós chamamos de uma emergência? Porque, a depender das escolhas que nós fazemos, nós salvamos nossa oportunidade aqui no planeta, ou nós perdemos esta oportunidade encarnatória. Na emergência é isso que acontece. Quando estamos no pronto-socorro, diante da gravidade do caso, do estado de um paciente, a depender da escolha certa ou a depender da escolha errada, você salva aquela vida ou você perde aquela vida. Aqui estamos falando de salvar ou perder uma outra coisa e de uma dimensão muito maior, que é exatamente em relação a esta oportunidade encarnatória. É uma emergência também num outro sentido, porque nós estamos no final dos tempos, como as Escrituras já de há muito tratam a respeito. Foi tão profetizado nas Escrituras e quase sempre ainda muito pouco compreendido o que significa essa questão do final dos tempos. Mas a doutrina espírita, ela caracteriza essa transição, esse final dos tempos, como uma transição planetária. Uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde nós esgotamos aquilo que é inerente e consequente à realidade de um mundo de provas e expiações, para alçarmos a condição de irmos ao mundo de regeneração. É nesse sentido que o final dos tempos para nós espíritas, para a doutrina espírita, ele tem essa abordagem diferenciada. E nesse sentido, o que nós vamos trazer? Para a exposição, para essa segunda parte, esse complemento da exposição da semana passada, nós estamos ainda utilizando-nos do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, esse mesmo capítulo explicado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata a respeito dos trabalhadores da última hora. E nós pegamos do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo exatamente o quê? Aquele tópico, o item 4, que fala a respeito da missão dos espíritas. Por quê? Porque exatamente esse tópico. Porque cremos não só na importância que isso toma para nós espíritas, mas na importância que isso tem de nós compreendermos o que de fato se passa na Terra, nós compreendermos qual é a postura que nós espíritas, que nós cristãos, a postura de um verdadeiro cristão, diante daquilo que se passa nesse nosso processo, nesse nosso momento encarnatório. E nós utilizamos estamos usando por ilustração aquela parte do Evangelho onde fala a respeito da tempestade. Não ouvis a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar a soma das iniquidades terrestres. Esse pequeno trecho do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tópico, missão dos espíritas, ele é absolutamente preciso e muito ilustrativo para aquilo que nós nos propomos a falar nesta oportunidade. Pois bem, meus amigos e meus irmãos, esses tempos de transição que são chegados, são tempos, na verdade, de escolhas, em que as escolhas determinam o nosso fracasso ou determinam a nossa vitória. Ou, quem sabe, nós poderíamos dizer, determinam a nossa necessidade de recomeçar ou determinam a nossa possibilidade de continuar. Ou seja, a necessidade de retornar e recomeçar tudo de novo,
ou a necessidade de nós podermos seguir adiante. E seguir adiante em planos de quê? Em planos de uma regeneração, que é essa nova proposta para um novo momento para a humanidade na Terra. E isso não é uma coisa de menor importância. Isso não é uma coisa sem importância. Muito pelo contrário. Porque a depender, de como nós nos colocamos, das escolhas que nós fazemos, recomeçar implica no quê? Na continuidade dos sofrimentos depuratórios, ou então seguir. Seguir implica na continuidade, mas para novas experiências regeneratórias. É por trás dessas duas abordagens, continuar nos sofrimentos depuratórios ou alcançar uma condição para novas experiências regeneratórias, é que está por trás dessa questão do chamado processo, do aproveitamento desse momento encarnatório que nós temos. Num dos horizontes, são dois horizontes, num dos horizontes está a certeza da continuidade dos sofrimentos que nós ainda partilhamos individualmente ou coletivamente aqui na Terra. No outro horizonte, nós trazemos a ruptura com esse ciclo de sofrimentos. Então, manter-se nele ou romper com ele depende única e exclusivamente das escolhas que nós fizermos daqui para frente. A partir de uma nova disposição interna da alma. Isso é um processo interno da alma. Enquanto nós ainda estivermos olhando para as questões materiais que nos envolvem na Terra, sem considerar o nosso interior, a nossa intimidade de espírito, nós ainda estaremos navegando, remando, mas sempre no mesmo lugar. Então, essa disposição interna da alma, ela implica uma nova mudança. E é nesse sentido que nós devemos enxergar que nós temos hoje essa alavanca do progresso, temos uma alavanca do progresso chamada esse tal Covid-19. A Covid-19, ou coronavírus, que nada mais é do que uma versão renovada de um vírus que já é conhecido, ou que já era conhecido. Um vírus da família do coronavírus. Não é nada novo para os homens de ciência. E sendo algo que não é novo, sendo algo que já era conhecido, o que nós vamos antever nesse caos que se instalou? O despreparo das pessoas, como fruto de um descaso por parte de uns, ou a indiferença por parte de outros. Por que dizemos isso? Porque já era algo conhecido, não é algo novo, algo que já existia, de uma família de vírus já conhecida. Então é muito importante que nós compreendamos que esse processo todo é uma grande alavanca do progresso moral para todos nós. Se por um lado a ciência trará avanços para solucionar, dirimir os grandes problemas no que diz respeito à parte física, material da humanidade, não tenhamos dúvida que junto deste pacote nós também encontraremos já estamos encontrando motivos para um reposicionamento do nosso olhar, das nossas escolhas, dos caminhos que nós estamos trilhando nesta terra. E por que é importante nós considerarmos isso? É importante nós considerarmos isso porque se nós lembrarmos daquela frase que nós utilizamos, da tempestade que deve alcançar o mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres, se nós vemos que houve despreparo de um lado, descaso, indiferença do outro, nós teríamos que chegar a qual conclusão? Nós teríamos que chegar à conclusão de que a tempestade chega, como chegou. Só que pega de surpresa, quando nós nos encontramos imprevidentes, ou não fomos previdentes em relação às questões de ciência, às questões da matéria, mas também temos que considerar
uma outra tempestade. Aquela tempestade que diz respeito ao plano moral, à intimidade de todos nós. Aquela tempestade que nós vamos encontrar na referência lá no item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, um tópico, missão dos espíritas, dizendo que essa tempestade deve o quê? Assolar o velho mundo. E vamos considerar por velho mundo o nosso mundo interior. Em verdade, meus amigos, ei-la aí, ou seja, essa tempestade, bem juntinho de todos nós. Aquela mesma tempestade a que Jesus se refere na parábola da casa construída sobre a rocha. Lembra-se dessa passagem do Evangelho? Quando Jesus se refere sobre caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e o que aconteceu? E a casa não caiu. Com todo esse cenário, ela se manteve firme. Em verdade, meus amigos, ei-la a chuva aí. Não a chuva fisicamente falando, mas a chuva moral presente na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Mas como vemos dessa passagem do Evangelho, a única casa que não caiu foi exatamente aquela construída sobre a rocha. Ou seja, aquela casa que tinha um lastro moral, ou que tem o lastro moral sobre o ensino de Jesus. E cremos que está aí o grande problema que o coronavírus está levantando nesse intenso processo de transformação da humanidade. A transformação de uma humanidade com tantas conquistas materiais, com tanta evolução tecnológica, com tanta rapidez nos processos, com tanta conectividade em tudo, mas uma humanidade que não sabe. Veja o paradoxo das coisas. Não sabemos se priorizamos a vida ou se priorizamos a economia. Temos dado o exemplo, vejam bem, que o homem se vê, quando eu digo homem, estou dizendo nós, eu, você, todos nós. Se realmente, vamos pegar uma analogia, como alguém carregando duas mochilas nas costas, diante de um caminho apertado, que é uma referência que vamos encontrar também no Evangelho de Jesus. Mas num caminho tão apertado, que não dá para nós passarmos com as duas mochilas nas costas. Ou aquele homem leva a mochila com a vida e o que ela representa, ou ele leva a mochila com a economia e o que ela representa. A mochila da vida a representar o que ela significa para o espírito. A mochila da economia, aquilo que ela representa para o homem. Numa escolha está o que ela representará para a trajetória do espírito imortal, todos nós. Noutra escolha está o que ela representará para a vida do homem material, ou seja, o homem carnal. E é por isso que nós dizemos que nesse cenário, meus amigos, é óbvio que a medida do equilíbrio seria o mais desejável para todos. Ninguém está dizendo se A ou B é o mais importante. O que nós estamos querendo dizer é que nem sempre, diante de um caos que se estabelece, nem sempre, diante desse desespero, o equilíbrio se mostra para os homens de bom senso. E é nesse cenário que nós temos que considerar que nós não podemos ter uma visão simplista, a visão de que tudo se resuma a um vírus. E é por isso que reiteramos que muito além do que vemos de uma pandemia, muito além das questões sanitárias que lhe sejam afetas, muito além das questões de política, de governança, existem complexos processos de ordem espiritual. A doutrina espírita
ela nos favorece essa visão. Ela nos ajuda a compreendermos o que vemos, não apenas do lado material que nos toca, mas do lado espiritual que abarca todos nós, antes mesmo de aqui chegarmos e depois de quando daqui partirmos. E esses processos são de tal complexidade que eles demandam muita oração em momentos sensíveis como esse, muita vigilância e muito discernimento. Por quê? Muito simples, meus amigos. Porque em momentos de grave convulsão social, de grave convulsão global como esse que estamos vivendo, que alcança o mundo material e o mundo espiritual também, porque não pensem que essa raia de sofrimento alcança apenas os homens ou nós que nos encontramos encarnados. Alcançam também aqueles que estão do outro lado da vida. Familiares, amigos, conhecidos, que se interessam por nós, que torcem para que nós façamos as melhores escolhas, porque eles do outro lado da vida já sabem qual é a realidade que nos espera, assim como a realidade que os esperou quando daqui partiram. Em momentos como este, é muito comum nós encontrarmos ou nos vermos diante do risco de cairmos novamente, vitimados pela ação de oportunistas, quer sejam eles encarnados, quer sejam eles desencarnados. Mas muito mais grave do que isso, muito mais sério do que isso, é o risco de nós cairmos nas tentações de nossas próprias ilusões. A ilusão de soluções fáceis, sem sofrimentos, diante de problemas tão complexos como esse que nós vivemos, e que fazem parte ainda da nossa realidade e da nossa trajetória de espíritos imortais, em processos reencarnatórios, em planos ainda tão materializados como a Terra. Todos temos os percalços ainda da evolução, percalços enquanto individualidades nesse processo evolutivo, mas também temos percalços de evolução enquanto coletividade. Individualidades e coletividades. Enquanto coletividade, meus irmãos, temos que considerar que nós elegemos aqueles que nos representam, mas não deixamos de ser responsáveis pelas decisões políticas que alcançam a coletividade. Não deixamos de ser herdeiros do resultado das nossas próprias escolhas. E é por isso que desde o final da década de 30, mais precisamente 1938, o nosso irmão Emmanuel, benfeitor espiritual, conhecido por todos nós, ao prefaciar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já nos alertaram que nessa hora amarga para a humanidade, ele estava se referindo à década de 30. Imaginemos o que ele não estaria dizendo para o momento que estamos vivendo agora. Nesta hora amarga, ela demanda muita oração para os nossos governantes, porque nas decisões deles, eles que nos representam a paz na terra ou a guerra na terra. E de nossa parte, meus amigos, como trabalhadores desta última hora, cremos na necessidade de termos uma postura cristã. Uma postura daquele que no bom combate, mas o bom combate moral, não aquele bom combate da palavra, da ofensa, da agressão, como temos visto tanto em todos esses momentos que estamos passando, em todas as coberturas telejornalísticas, em todos os recantos, em todos os cantos, as pessoas discutindo, mas não discutindo ideias, discutindo pessoas. Não é assim que se combate o mal. O bom combate moral é aquele que distribui a palavra de concórdia. O bom combate moral é aquele que parte do número de aflições que consola e não de aflições que gera. O bom combate moral é aquele que parte dos gestos de verdadeira abnegação pelo outro, os gestos de verdadeira abnegação pelo próximo,
E esses gestos, eles partem necessariamente do desprendimento pessoal. Aquele desprendimento que muitas vezes nós nos veremos tendo que sacrificar o nosso próprio conforto. Que muitas vezes nós teremos que sacrificar a nossa própria vida por amor ao próximo. Não é o que nós estamos vendo? Irmãos médicos, irmãos enfermeiros, desencarnando por amor ao próximo, por acreditarem na profissão que abraçaram, mas acima de tudo, pelo carinho e pelo desejo de salvar ao outro. Esse é o verdadeiro sentido do amor. E muitas das vezes nós teremos que sacrificar até mesmo a nossa própria vida para poder alcançar a salvação de outra. Qualquer que seja, meus irmãos, qualquer que seja o olhar ou a direção para a qual nós firmemos o nosso olhar, não é questão se nós salvaremos a nossa vida neste momento. Espiritualmente falando, é a questão se nós perderemos quantas vidas, se egoisticamente falando, pensarmos em salvar apenas a nossa. Quantas oportunidades nós estaremos matando, oportunidades reencarnatórias. E é nesse sentido que, diante dessa tempestade, aquela tempestade que o Evangelho diz que deve abraçar o velho mundo e reduzir ao nada as iniquidades terrenas, nós precisamos ter a consciência, aquele discernimento cristão para fazermos as escolhas certas. Precisamos de um olhar de profundidade, um olhar de longevidade, porque é esse olhar de profundidade, esse olhar de longevidade que nos permite fazer as escolhas corretas. Um olhar que a doutrina espírita nos assegura. Um olhar que Jesus já nos assegurava há mais de 2000 anos. Mas se a doutrina espírita já nos assegura esse olhar, pouco mais de 160 anos, tenhamos a convicção, meus irmãos, que esse mesmo olhar de longevidade e de profundidade, ela também nos assegura e nos alerta que dentre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Olhem como isto é sério. E muitos se transviaram pelo quê, meus amigos? Seja por subestimar os bastidores de nossa própria alma, as necessidades que nós trazemos de reformas, reforma moral, de reforma íntima, de subestimarmos como isso é imprescindível, ou seja, por subestimarmos os bastidores espirituais que circundam a nossa vida. Bastidores de um estado íntimo, não aparente, bastidores de um mundo material, não aparente, mas absolutamente um mundo real. E nele, meus amigos, a ingenuidade não é bom companheiro e muito menos bom conselheiro para um trabalho espiritual que nos compete a todos nós, trabalhadores dessa última hora. Porque é um trabalho de amor, é um trabalho de sacrifício, é um trabalho em que muitas vezes nós teremos que ter, ou teremos que tomar, amargas decisões, amargas escolhas. É um trabalho difícil, por quê? Porque é um trabalho de desconstrução de uma consciência muitas vezes envelhecida. É um trabalho de reconstrução, ou de construção daquela casa a que Jesus se refere, construída sobre a rocha. Que venham os ventos, que venha o rio, mas ela se manterá de pé.
Esta é a casa moral. É isto que Jesus nos recomenda há mais de 2000 anos. E nesse sentido, meus irmãos, isto não é um conto de fadas. É uma realidade sacrificial. Falamos hoje de um momento ímpar no país, um país com profundas e complexas desigualdades sociais. Quem não sabe disso? Profundas e complexas desigualdades econômicas. Um país politicamente extremamente polarizado hoje, de uma polarização, ou seja, de uma população extremamente dividida entre eles e nós, como se fôssemos filhos de pais diferentes, quando na verdade somos filhos de um mesmo Pai que é Deus. Estamos falando de um país em que as instituições de poder muitas vezes parece que funcionam, mas nem funcionam para tudo e nem funcionam para todos. Estamos falando de um país com seguidos governos, muitos deles com um viés populista, que se abraçaram com uma cultura da corrupção. Estamos falando de uma cultura, de um abandono de saúde pública, de um desprezo pela educação, de um descaso pela ciência, de um povo que diante desse cenário tão difícil, muitas vezes se vê tentado a se render a um discurso de um armamentismo, como se as armas nesse mundo fossem a solução para problemas dessa natureza. Quando todos nós sabemos que as armas no mundo só tiraram vidas e só mataram oportunidades. Armas e arbítrios que nesse mundo sempre foram a fórmula perfeita para o caos. E cuja história demonstra que exatamente daí é que surgem as grandes rupturas democráticas e o grande desperdício de oportunidades na Terra. E esses grandes arbítrios do poder, meus amigos, ou diante desses grandes arbítrios, nós haveríamos de nos perguntar, ou haveremos de nos perguntar, onde está o verdadeiro espírito cristão? Governos não nascem governos. Governos são reflexos de uma sociedade. São espelho do que individualmente ou coletivamente nós pensamos. É daí que vem o ditado: cada povo tem o governo que merece. Por certo, meus amigos, que alguns dirão: mas o Brasil é a pátria do Evangelho. O Brasil é o coração do mundo. Outros afirmarão: Jesus está no leme desse barco. E é verdade. Mas nestas complexas e entranhas desses bastidores espirituais não cabe uma visão romântica da vida, nem cabe uma visão ingênua, nem romântica, nem ingênua. Por quê? Porque não se trata de discutir se Jesus está no leme. Todos nós sabemos que Ele está no leme. Se trata sim de nós reconhecermos que nesta embarcação, que tem um comandante seguro, que é Jesus, mas uma embarcação em mares bravios, em noites ainda de trevas, há quem pule pelo canto da sereia, há quem caia pela falta de atenção, e há quem fuja pelo desespero. E isto, meus amigos, meus irmãos, desde os primeiros tempos do cristianismo, a história dita que se alguns resistiram até a morte por amor à verdade, a mesma história dita que muitos recuaram e desistiram pelo temor da morte e pelo temor do sofrimento. Portanto, não é a questão de qual é a destinação deste país, e nem
do Cristo na sua direção espiritual. É uma questão das escolhas que nós estamos fazendo, ou que nós deveremos fazer, enquanto individualidades e enquanto nação. Lembremos o que nos diz o Espírito Emmanuel na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ou melhor, na obra A Caminho da Luz, também psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, assegurando-nos que o Império Romano foi grande. Aliás, ele fala que foi tão grande e de tão maravilhosa unidade, palavras do nosso irmão Emmanuel, que poderia ter feito ou ter levado a efeito a fundação de um Estado único na superfície do mundo. Mas não obstante todo o esforço e toda a proteção do alto, depois das suas guerras, desapareceu num mar de ruínas. E da orgulhosa cidade dos imperadores só restaram ruínas. Só restaram os seus desvios morais. E dos seus desvios morais só restaram a escravidão e pedras sobre pedras. É inegável que o Brasil tem essa semente do Evangelho, que essa semente do Evangelho de Jesus encontrou nessas terras as mais auspiciosas condições. Também não se nega, não se haverá de negar, que por suas características, essa terra, por sua geografia, por seu clima, de fato, se apresenta como um grande celeiro do mundo. Nem se nega que por suas dimensões maravilhosas, essas dimensões continentais, por seu povo de uma hospitalidade ímpar, é um grande coração do mundo. Mas, meus amigos, não se vive de sonhos. O sonho termina aí. E o sonho termina quando a realidade se impõe. E nela, o que se impõe é que não há céu sem a glória e não há glória sem o sacrifício. E nem o sacrifício sem renúncias. Roma poderia ser, mas não foi. O Brasil pode ser, mas ainda não é. Nós queremos ser, mas ainda não somos herdeiros de uma nova era nesta terra. Nossas escolhas é que determinarão o que será para nós. Uma coisa é fato: o vírus da Covid-19 instala-se ou instalou-se na sociedade global. Mas ele passará muito mais rápido do que o vírus do egoísmo, que o vírus do orgulho, que o vírus da vaidade. E estes, melhor dizendo, não são as máscaras que previnem. Aliás, as nossas máscaras quase sempre escondem. Também não é o álcool que haverá de eliminá-los, porque todos eles encontram-se instalados na nossa mente e no nosso coração. E é deles que decorre toda doença da alma, na forma da prepotência, na forma da arrogância, na forma da maledicência, na forma da hipocrisia, e é a indiferença, e na forma da indiferença para com o sofrimento do outro, quando tentando priorizar a nossa vida, subestimamos a necessidade do próximo. Todas estas, meus amigos, são as doenças que ainda fazem parte da alma. As máscaras não previnem, mas muitas máscaras escondem. O Brasil, por certo,
ele tem uma destinação espiritual. Mas não nos esqueçamos que o vírus das paixões humanas, ele é bem mais perigoso e é bem mais resistente dentro de cada um de nós. E esse vírus já está há milênios acompanhando-nos na nossa trajetória encarnatória no planeta. E se o vírus, ou melhor, se esse tal coronavírus teve a força de parar os povos, as nações, o vírus das paixões tem a força de derrubar as nossas mais nobres esperanças. Tem a força de derrubar os nossos mais nobres sonhos. Porque ninguém vive de sonhos. Nós vivemos da realidade. Nesta realidade, aqui ou alhures, o nosso futuro, ele dependerá das escolhas que nós fazemos hoje. É por isso que nós sempre dizemos, ninguém vive do passado porque ele já está escrito. Ninguém vive também do amanhã ou das nossas expectativas, dos nossos sonhos, porque ainda não estão escritos. Nós vivemos do que nós fazemos hoje. O que nós estamos fazendo hoje é o que redundará no nosso amanhã. Nosso futuro, feliz ou infeliz, depende das escolhas de hoje. E é nesse aspecto que nós temos que ter muita consciência quais escolhas estamos fazendo. Porque enquanto nós sonharmos com uma nova era, e a gente gosta de encher a boca, né? De encher o peito para falar isso, mas enquanto nós sonharmos com uma nova era, mas nós ainda dormirmos abraçados com as velhas paixões, é como o resultado das paixões de uma velha era que certamente nós acordaremos. E é um momento de transição planetária marcada por grandes conflitos ideológicos, ânimos exacerbados, uma verdadeira guerra entre a luz e as trevas, entre aquilo que nós dissemos, o eles e nós, o eles encarnados e o nós encarnados, o eles desencarnados e os nós encarnados, e assim sucessivamente. E nós que há tantos anos vivemos o dia a dia, nós espíritas, que há tantos anos vivemos o dia a dia espírita, das aulas, dos cursos, das reuniões mediúnicas, das reuniões de desobsessão, todos nós sempre soubemos, convivendo com o testemunho contínuo dos espíritos, os espíritos do bem, os espíritos ainda nas faixas do mal, os espíritos da luz, os espíritos ainda nas faixas das trevas, sempre soubemos, por esses mesmos espíritos, que há muito tempo, certas falanges das trevas vêm envidando todos os esforços, todas as suas armas, para retirar do Brasil a sua aura pacifista, para retirar a harmonia das religiões, retirar esse baluarte da fraternidade. E nessa guerra, o pior inimigo não é o que é mais forte, mas aquele que eu, que você subestima. Tem se subestimado a influência perversa de certos espíritos. Tem se subestimado a importância e a necessidade da influência benéfica de outros. Mas não devemos subestimar principalmente a influência daqueles que atuam nos bastidores dos poderes políticos na Terra, determinando os destinos dos povos, determinando a felicidade ou a infelicidade de milhares. Não são espíritos que devam ser subestimados. E temos que compreender, ou melhor, nos relembrar daquilo que Jesus já nos alertava, quanto à imprescindibilidade da oração, da vigilância constante. Não de vez em quando der, a hora que eu lembrar. Esses espíritos, eles não são deuses, como muitos querem ser. Mas eles se sentem donos da terra. Agem como verdadeiros demônios, sem pudores. E sem pudores instalam o caos,
para alcançarem aquilo que eles desejam. Desculpem. E isto não é teoria, não tomem isso como uma teoria da conspiração. Tomem isso como uma realidade, e uma realidade dura, nua e crua, e que nós não devemos subestimar essas questões. Porque subestimar isso pode custar o sofrimento ou pode custar a felicidade. Pode custar o sofrimento de um paciente na emergência, que nós começamos falando, e pode custar o seu encaminhamento para uma regeneração. Porque, em verdade, meus amigos, o pior doente não é o detentor da pior doença, mas aquele que não reconhece a própria doença. E é por conta desta realidade, entre o pior doente e a pior doença, que nós, enquanto indivíduos, temos que reconhecer que ainda trazemos sérias enfermidades da alma. Temos-las também enquanto povo. Temos-las também enquanto nação, enquanto conjunto. Enfermidades coletivas que precisam da nossa atenção. E se muitos se perguntam quando o coronavírus vai embora, nós poderíamos nos perguntar também quantas e quais as doenças que nós ainda não reconhecemos dentro de nós, dentro do nosso coração. E isso é muito importante. O cenário do Brasil inspira, certamente, muitos cuidados, muita oração, muita vigilância, para que estas mentes doentias que transitam nos bastidores espirituais, em todos os bastidores espirituais, para que essas mentes não façam de um caos da saúde pública, um caos da desordem, onde a intolerância, onde as armas sejam vistas como solução para uma nação. E isso nós temos que ter muito cuidado, porque é muito fácil nós rompermos a linha que separa a sanidade da loucura. Mais do que nunca, as orações precisam estarem sempre a postos. Mais do que nunca, nós sabemos que sobem aos céus orações e mais orações por uma vacina, mas que subam também orações arrefecendo o extremismo entre os homens, entre nós, quem sabe, arrefecendo os ânimos belicosos de encarnados e de desencarnados, para que esses espíritos das trevas possam ser contidos, não pela medida da força das armas, mas que eles possam ser contidos pela força do amor, que, como dita o Evangelho, cobre multidão de pecados. Oremos também, oremos pelos políticos que nos representam, para que, porque se de um lado todos nós sabemos que a vacina virá da parte da ciência, tenhamos a certeza que é da política que virá a paz social. Mas oremos também por nós, todos nós, para não cairmos nas tentações ou para não cairmos no canto da sereia política, porque se a política nobre é o que gera os destinos de um povo ou dos povos, a vil política é a que perde o destino dos povos. A política é necessária, ninguém subestima a sua importância, mas ela não é para qualquer um. E em tempos de convulsões, mergulhar nesse território hostil da política também não é para qualquer um. E quando falamos em território hostil, meus amigos, nós estamos falando daquele território em que debate vira embate. E quando vira embate, embate de palavras, embate que agride, embate que menospreza, quando nós entramos nesse território,
é nós nos sujeitarmos voluntariamente ao desequilíbrio. Bem já nos alertava o nosso irmão Allan Kardec em um artigo que ele publica na Revista Espírita de 1862, fevereiro de 1862, e que eu tomo a liberdade dos irmãos para ler, quando nosso irmão, veja, nosso irmão Allan Kardec falando, já em 1862, devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o objetivo moral, para abordarem questões que não são da sua competência e que poderiam, com razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessas armadilhas. Afastai de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Allan Kardec, Revista Espírita, 1862. Vejam como se fossem palavras para hoje. Em verdade, o melhor para o momento que nós vivemos é nós sermos prudentes, para que o desequilíbrio da velha política, dessa política ainda tão comprometida com o velho e não com o novo, para que isso não se instale nos nossos grupos espíritas, nas nossas casas espíritas, mas que isso também não corrompa os nossos corações. É o único meio de nós não nos perdermos, ou não perdermos o foco do que é a missão essencial para o espírita e a missão essencial do espiritismo. Nesse momento tão sensível para todos nós, e principalmente para o povo brasileiro, vamos chamar dessa forma, uma nação que pode, e que não tenho dúvida, é uma esperança para muita coisa nesta terra. Mas não nos esqueçamos do exemplo que Emmanuel nos lembra em relação à grande Roma. Senhora das grandes conquistas, senhora de grandes esperanças, tutelada por espíritos nobres, mas arruinada pelas suas próprias mazelas. Sem dúvida precisamos de uma vacina. E nisto, como não recordarmos de uma frase de nossa irmã Madre Teresa de Calcutá. Ela, certa feita, foi perguntada como ela fazia para lidar com tantas doenças, com tantos doentes, coisas tão sérias, sem se contaminar. E é de uma genialidade, de uma inspiração a resposta que ela dá, que eu, quando ouvi essa resposta, eu fiquei pensando, nossa, que espírito. Ela respondeu simplesmente assim: tenho água e sabão, com uma medida de amor. Tenho água e sabão, com uma medida de amor. Bom, a nossa irmã, com certeza, ela só precisava de uma pequena medida, né? Uma medidinha de amor, né? Acho que nós precisamos de uma medida um pouco maior, ou um pouquinho maior. Mas não de qualquer amor, meus irmãos.
aquele amor que está na aplicação irrestrita do Evangelho de Jesus. Aquele amor que contém tudo que nós necessitamos. Que necessitamos para as doenças do corpo, mas principalmente que necessitamos para as doenças da alma. Porque Ele, o Cristo, Jesus, é o nosso modelo por excelência. Um modelo para todos nós, trabalhadores desta última hora. Para todos nós que nos inscrevemos na sua seara como cristãos. E o verdadeiro cristão é aquele que, diante das adversidades do caminho, olha para frente, olha para o céu, confia em Deus e sabe que a fé remove montanhas. É desta fé que nós estamos precisando. E se falamos de uma emergência global, não nos esqueçamos que talvez existam outras emergências recolhidas no âmago de nosso espírito e que precisem da mesma atenção. Não subestimemos que certos vírus da alma não serão prevenidos com as máscaras, ao contrário. Precisamos tirar certas máscaras para que esses vírus sejam vistos e recebam a nossa atenção. Acreditemos que nas emergências do Espírito é quando mais e melhor nós precisamos daquela medida que a nossa irmã Madre Teresa citou. Uma medida de amor, uma medida de fé podem fazer as grandes transformações que nós precisamos diante de uma nova era que já está no horizonte, mas que depende das escolhas que nós fizermos. A depender das nossas escolhas, carimbamos o nosso passaporte para esta nova era na Terra ou habilitamos-nos a continuar ainda dentro de um ciclo de provas e expiações, quem sabe em outras paragens. Que Jesus abençoe a todos, muita paz em vossos corações. Uma boa noite.